Olá, vamos à nossa aula sobre como entender as funções do comportamento aí no dia a dia da sua casa. Que pequenos testes nós podemos fazer para saber qual é a função do comportamento de forma mais prática. Antes, vamos fazer uma pequena revisão da aula passada. Nós vimos que a função é diferente de motivo e que a função pode variar num único dia. Então, se jogar no chão e chorar quando a mãe ou o pai dá o antecedente de ir ao banho, pode ter uma função de evitar o banho, né? Fugir do banho. Ou pode ter uma função de chamar a atenção. Isso vai variar e eu vou ensinar para vocês como que a gente pode observar isso no dia a dia, contribuindo assim com a equipe terapêutica do seu filho. Lembrando as funções do comportamento: obter algo tangível, então obter fisicamente algo, fugir de algo ou evitar algo, que seria fuga e esquiva, obter atenção ou os comportamentos autoestimulatórios, ok? Vamos lá, comportamento 1, obter algo tangível, conseguir algo fisicamente. A criança, ela vai tentar pegar essa coisa que ela quer, né? Então, a gente observa isso no dia a dia, diante de um antecedente, por exemplo, não, meu celular você não vai mexer. E a criança, ela pode chorar, ela pode se jogar no chão, ela pode, enfim, ter diversos comportamentos inadequados, mas ela vai tentar obter esse objeto ainda, ela vai tentar ter o acesso ao celular. Então, esta é a forma que nós temos de observar isso no dia a dia para ver se era obtenção, diferenciando da atenção, tá? Esses são muito próximos, geralmente traz confusão. Então, para ver se é obtenção de algo tangível, a gente tem que observar o comportamento da criança e ver se ela vai tentar obter isso fisicamente. Então, no caso do celular, por exemplo, nós podemos deixar o acesso ao celular de maneira próxima ali, como, né, fingir que eu esqueci e ver se a criança vai tentar buscar aquele objeto, obter aquele objeto e se a crise vai parar, se o comportamento dela vai alterar a partir do momento que ela conseguiu o objeto, tá? Esses testes para verificar a função do comportamento, eles têm que ser pensados. A gente não pode fazer isso o tempo todo, senão a gente vai estar reforçando inadequados. Mas isso é análise funcional. A gente não tem obrigação de saber o que está acontecendo do nada. Não pode ser uma inferência, tem que ser testado, a gente tem que medir, porque senão a gente está indo no achismo, tá? Então, fazer esses pequenos testes funcionais no dia a dia é muito importante. É importante que vocês, pais, saibam como fazer e qual o objetivo. Uma outra possibilidade aqui de teste para tentar diferenciar a obtenção da atenção, tá? Então, o celular foi retirado da criança, a criança começou a ter um disruptivo. A criança vai fisicamente tentar o objeto? Se sim, a gente vai pensar em obtenção, função obtenção. Se não, a gente vai pensar numa outra função. E a gente vai ter que analisar o comportamento, tá? Então, a razão dele estar chorando é porque eu tirei o celular. Ok? Agora, a função desse comportamento, a função dele estar chorando, ele está chorando por atenção após a mãe tirar o celular dele, tá? Então, após a mãe tirar o celular dele, ele começou a chorar. Ele pode ter acesso ao celular de novo, tá ali do ladinho dele, mas não foi pegar, ele continuou chorando. Provavelmente, esse comportamento está sendo reforçado por atenção. Aí, essa é a função desse comportamento, tá bom? Vamos lá. Fugir de algo, evitar algo, fuga e esquiva. Como a gente vai observar isso no dia a dia? A criança vai fisicamente tentar evitar ou fugir. Fisicamente, é algo que a criança vai fazer com o corpo dela todo, tá? Isso costuma acontecer, a fuga e esquiva, diante de demandas, diante de pedidos, tá? Então, essa é uma primeira dica. Esse comportamento costuma acontecer nessas situações. Acontecem
em outras situações também, mas é bem comum acontecer quando a gente solicita algo. São aqueles 5 minutinhos, sabe aqueles 5 minutinhos de TV antes de dormir? Ah, vou tomar banho daqui a pouco, ah, deixa eu brincar, fica mais meia hora aqui embaixo. Ou então, com relação à parte escolar, evitar e fugir de atividades com alta complexidade. Então, tem que ler muitas páginas, tem que escrever muita coisa, e a criança começa a emitir uma série de comportamentos para arrastar aquilo, né? Às vezes os pais ficam assim, nossa, mas meu Deus do céu, por que não faz rápido e se livra dessa situação, né? A gente precisa entender do que ela quer fugir, né? Às vezes ela fica ali recebendo uma série de atenção e acaba fugindo da atividade escolar. Enfim, isso tem que ser analisado caso a caso, tá? Mas o básico para vocês fazerem análise funcional em casa é que a criança vai fisicamente tentar evitar ou fugir, ok? Como que a gente testa isso no dia a dia? A gente mantém a demanda, então a gente mantém o nosso pedido e vê se a criança continua se afastando ou fugindo. Depois a gente permite que ela fuja e observa se o comportamento disruptivo para. Aí a gente entendeu qual era o objetivo a função daquele comportamento, tá? Lembrando que isso não pode ser feito todos os dias, de nenhuma forma eu tô dizendo para vocês testarem isso de segunda a segunda, né? Quando vocês tiverem dúvidas sobre um comportamento. Isso é muito comum no início, quando nós estamos fazendo o levantamento, a análise funcional do comportamento da criança, porque há um certo padrão, então nós estamos analisando, ou quando há algum comportamento novo. Atenção! Bom, eu coloquei aqui algumas possibilidades. Primeiramente, gostaria de dizer que nós precisamos diferenciar a busca por atenção de carência, ok? Muitas vezes, quando nós percebemos comportamentos de busca por atenção, os pais relatam o seguinte no treinamento de pais. Mas, poxa vida, eu dedico a minha vida a ele, eu não trabalho, eu fico o tempo todo com ele, eu já tinha brincado com ele, eu fui fazer o jantar, ou então eu fiquei o dia inteiro com ele, a gente passeou, fez isso, fez aquilo, o pai dele chegou, eu fui conversar com ele começou com um comportamento inadequado. Por que tanta carência? O que é que eu tô fazendo de errado? Eu não tô dando atenção suficiente. Não é isso, tá? Então, é uma outra coisa. A gente está falando aqui que uma criança pode ter aí necessidades e isso pode se manifestar de uma maneira inadequada, e aí toda o treinamento comportamental, a terapia comportamental vai tentar ajustar isso, mas a gente precisa entender os comportamentos. A gente está falando só de entendimento, a gente não está falando de razões, a gente está falando de funções. Lembram-se disso, né? Então, a atenção, a busca por atenção pode acontecer numa criança com muito tempo sem atenção, tá? Então, para ela, né, ela tá ali há muito tempo sem atenção, ela tem necessidade de mais tempo no seu repertório, né? Uma criança que ainda não sabe brincar o tempo sozinha, né, que não engaja ainda numa atividade sem alguém, enfim, tem várias questões aí pra gente pensar. Mas uma pessoa indisponível, tá? Então a pessoa tá ali, tá doente, a pessoa tá fazendo jantar, não é possível brincar naquele momento, tá? Então a busca por atenção ela pode acontecer nesses momentos. E eu coloquei aqui ciúmes entre aspas, né? Porque não é o ciúme como a gente entende no termo leigo, mas é quando a gente vê alguém ganhando atenção. Mas os pais costumam trazer isso muito. Ele tem ciúme, eu não posso pegar outra criança no colo. Quando o priminho chega em casa, o comportamento dele fica muito ruim. Ou quando o pai chega, nossa, o comportamento dele fica ruim demais, enfim. Então, ver o outro ganhando atenção pode desencadear um comportamento de busca por atenção. Como que a gente vai testar isso no dia a dia? Eu coloquei até uma imagem aqui de um garotinho apagando e acendendo a luz e olhando pra gente, né? Então, a criança, ela quer ser vista. E ela vai fazer esses comportamentos
sejam eles quais forem, com a função de busca de atenção, bem perto da gente, ou de uma maneira que chame a nossa atenção, né? Então vai ser algo alto, vai ser algo estrondoso, vai ser algo na nossa frente, tocando na gente, né? Então o comportamento de busca por atenção em geral é bem perto e a criança quer que a gente veja, tá? Ou que a gente escute. O quarto são os comportamentos autoestimulatórios, ou seja, que eles são reforçados internamente, tá? Por questões internas. Eles costumam acontecer por problemas ambientais, então, exemplo, falta de estímulos adequados ou estímulos que causam disruptivos. Se vários transtornos do neurodesenvolvimento podem ter já até mesmo algumas questões sensoriais relacionadas, e algumas crianças têm até uma avaliação super detalhada de suas questões sensoriais, e os pais já sabem, ele precisa de... ele gosta de se balançar, ele tem necessidade de pular, e aí eu vejo que quando ele não fica com menos atividades durante o dia, ele começa a pular muito, a subir, a virar, a se jogar de ponta cabeça, né? E aí acaba tendo alguns inadequados, às vezes dentro de casa, dentro de apartamento, se colocando em perigo. Outras crianças mexem em água, mexem em alimentos, em consistências que ali não era o adequado, não era para mexer, mas são buscas sensoriais. Então, com relação à função de autoestimulação ou a questão sensorial, né, do reforçamento sensorial, o ideal é sempre fazer uma avaliação e seguir as orientações bem específicas da equipe. Mas uma forma da gente saber é quando a gente avaliou o comportamento, as funções do comportamento, fez os nossos testes e não era busca por atenção, não era obtenção, não era fuga esquiva. E aí acaba sobrando os comportamentos autoestimulatórios, né? Então, eu dei exemplos aqui do porquê isso pode aparecer no dia a dia, ok? Os disruptivos por questões sensoriais. Bom, gente, era isso. Espero que vocês estejam mais fortalecidos, mais seguros para começar a fazer as análises funcionais, auxiliando a equipe e o tratamento da sua criança. Tchau!